Hashtag 130, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, então, vamos supor que segue-se que os Estados Unidos não estão representados na profecia. Em segundo lugar, que o símbolo do animal de duas pontas não tem nenhum governo a que se possa aplicar. Mas, evidentemente, a primeira dessas suposições não é provável. A segunda não é possível. Uma conclusão que se pode tirar destes argumentos é que o animal de duas pontas se deve localizar no hemisfério ocidental. Por quê? E que simboliza os Estados Unidos da América do Norte. Outra consideração que indica o local deste poder é extraída do fato de que São João o viu subir da terra. Ora, se o mar de onde a besta, semelhante ao leopardo, sobe, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, representa povos, nações e multidões. Ainda neste Apocalipse capítulo 17, versículo 15, a terra deve sugerir, por contraste, um território novo e anteriormente desocupado. Bom, então, excluídos assim dos continentes orientais, né, impressionados com a ideia de olhar para um território anteriormente desconhecido, para a civilização, temos de nos voltar necessariamente para o hemisfério ocidental. Vamos ver então mais um ponto importante. O ponto 14 do seu levantamento conforme a profecia. O modo como se vê subir o animal de duas pontas prova simultaneamente com a sua localização, idade, cronologia, que se trata de um símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. Então João diz que viu a besta subir da terra. Esta expressão deve ter sido propositalmente usada para estabelecer o contraste entre o levantamento desta besta e o de todos os outros símbolos nacionais proféticos. Os quatro animais do profeta Daniel, capítulo 4, e a besta semelhante ao leopardo, capítulo 13, do Apocalipse, todos dois, subiram todos. As novas nações se levantam, geralmente, pela extinção de outras nações e tomam seus lugares, mas nenhuma outra nação foi abatida para dar lugar aos Estados Unidos. E a luta pela independência já estava há 15 anos no passado, quando entrou no campo da profecia. Então, o profeta encontrou somente a paz. Uma observação interessante. A palavra grega, usada no capítulo 11, no original deste Apocalipse, para descrever o modo como esta besta sobe, é expressivo. Uma das suas principais definições é exatamente crescer ou brotar, como uma planta. E é um fato notável que esta mesma figura foi escolhida por escritores políticos sem qualquer referência à profecia, como sugerindo a melhor ideia do modo como este governo se levantou. Bom, por exemplo, William Cameron Townsend, na sua obra intitulada O Novo Mundo, comparado com o Velho Mundo, página 635, ele escreve: nesta teia de ilhas, as Antilhas começou a vida de ambas as Américas, do Norte e do Sul. Viu Cristóvão Colombo a terra ali começou a Espanha, o seu Império Ocidental. Dali partiu Cortés para o México e Hernando Soto para o Mississippi, Balboa para o Pacífico, Pizarro para o Peru. Bom, a história dos Estados Unidos foi separada por um ato de benevolência da providência. Digamos assim, dessa selvagem e cruel história do resto do continente, porque, na verdade, como silenciosa semente crescemos e nos convertemos no império, ao mesmo tempo em que o próprio império, começando ao sul, vai varrido por tão interminável tempestade, e o que dá para sua história, podemos assegurar, é lido à luz dos próprios relâmpagos que os devastaram completamente. O crescimento da América inglesa pode comparar-se a uma série de líricas cantadas por isolados cantores,
que, fundindo-se, formam, por fim, um vigoroso coro, e este, extraindo a muitos de longe, cresce e se prolonga até que hoje assume a dignidade e proporções de um canto épico. Fecha aspas. Bom, esta é a imagem do velho autor de O Novo Mundo comparado com o Velho Mundo, o William Cameron Townsend. Bom, um escritor da Nation de Dublin, pelo ano de 1850, falou dos Estados Unidos como de um maravilhoso império que estava emergindo no meio do silêncio da terra, diariamente aumentando o seu orgulho e o seu poder. Bom, outro grande nome da história, Martin, na história da Grande Reforma Luterana, no seu volume 4, página 238, precisamente deixa um trecho do discurso proferido por Everett sobre os exilados ingleses que fundaram os Estados Unidos. E diz, abre aspas, procuravam eles um local retirado, inofensivo pela sua obscuridade, seguro no seu afastamento dos antros dos déspotas, onde a pequena igreja de Leyden pudesse gozar liberdade de consciência, eis as poderosas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, vemos hastearem-se os estandartes da cruz. Fecha aspas. Bom, vamos agora cotejar essas expressões. Subiu da terra e, entre aspas. Outra, emergindo no meio do silêncio da terra, entre aspas. Outra, como silenciosa semente crescemos e nos convertemos em império, entre aspas. E poderosas regiões ocupadas por conquistas pacíficas. Olha, contra a coincidência de gente que não estava, esses aí não estavam estudando o Apocalipse. Eles são historiadores, mas nesse momento não estavam se dirigindo ao Apocalipse. Olha quanta coincidência com as profecias, as palavras das profecias. Bom, evidentemente, a primeira é do profeta afirmando que aconteceria quando o animal de duas pontas se levantasse. As outras são dos escritores políticos, dizendo o que aconteceu na história dos Estados Unidos e da América do Norte. Pode alguém deixar de ver que as últimas três são perfeitamente sinônimos da primeira e registram um cumprimento completo da predição? Bom, outra pergunta se segue naturalmente. Subiram os Estados Unidos de modo a cumprir os pormenores da profecia? Vamos ver. Pouco antes da Grande Reforma, no tempo de Martinho Lutero, foi descoberto o continente ou hemisfério ocidental. A Reforma Protestante, esta é a verdade, despertou as nações agrilhoadas sobre pesadas cadeias da superstição para o fato de que todo homem tem divino direito de adorar Deus conforme os ditames de sua própria consciência. Daí o livre exame que caracteriza a grande religião protestante, mas os donos do mundo são contrários a perder a sua força. Então, a intolerância religiosa ainda oprimia o povo. Como aconteceu com Jesus lá. Quando Jesus surgiu, o Sinédrio, o próprio Sinédrio, pediu o quê? A cabeça de Jesus. Ninguém que está no poder quer perder o poder.